Ô, gente, eu vou tentar bater o recorde aqui de tempo. Vou tentar ser rápida e com muita profundidade, sabe? Ontem a minha mãe me mandou, eu estive com a minha mãe, e ela me mandou, dentre os presentinhos, algumas coisas de quando eu era criança, tá? E isso aqui nesse canal é ouro, porque a nossa criança, ela vai revelar o adulto que seremos, certo? E vai dar pistas daquilo que a gente precisa até se tornar, né? E que não é que a gente não permita endurecer. Então, tudo tem um tempo certo para chegar nas nossas mãos, né? Poderia ter chegado antes, mas não teria sido o tempo maravilhoso que foi, não teria me tocado como me tocou ontem ter recebido isso. Bom, eu vou primeiro relatar, por causa do tempo, que eu quero que dê tempo disso aqui entrar. Eu vou mostrar para vocês, essa era a minha letra, tá? E aí, é o seguinte, aqui tá escrito Lilinha, colorido, né? Aí eu datei, tá? Eu assinei, Daphne Grimaud, fiz uma assinatura ali. Isso aqui foi em 92, certo? Eu tinha exatamente ali em torno de 10 anos de idade, tá? Que eu nasci em 82. Então, com 10 anos de idade, a minha avó morreu por parte de mãe. E, e aí eu escrevi assim: para minha querida filha Bela, minha mãe, Bela, para você que no dia após dia de tantos anos compartilhou alegrias e dividiu sofrimentos no companheirismo que o amor engrandece, o meu agradecimento. Estou mandando esta carta como se fosse a nossa mãe, irmã e avó, Lilinha. Ou seja, eu estava escrevendo no lugar da minha avó, né? Isso aqui pode ser criatividade minha, de criança, né? Pela minha sensibilidade, ou pode ser um toque mediúnico, porque eu me lembro que eu me lembro que eu tenha inventado isso, né? Que eu vi minha avó correndo na pista lá que tinha de corrida que meu pai fez em volta da casa. Então isso aqui pode ter sido uma invenção criativa. Mesmo que tenha sido uma invenção criativa, é muito interessante, né? Eu escrever no lugar da minha avó para todos. Lilinha, né? Para vocês, minhas queridas crianças. Dadá, que sou eu, ou seja, ela escreveu para mim e eu escrevi por ela, né? Para mim mesma. Dadá, Nick, Kiko, são meus primos, né? Minha irmã, meus primos Ingrid, Ana, que é a mãe da Ingrid, Bela, minha mãe, Tia Pati, irmã da minha mãe, Ney, irmão, né, da minha mãe, Maria Lúcia, que era a irmã dela, né? A Nelly, que era a mãe dela, madrasta, Moacir, que era o pai dela, e Lúcia TV, etc. Ou seja, citou uma galera aqui que era mais íntima dela. A nossa querida Lilinha, infelizmente se foi, mas deixou lembranças, porque onde ela passava seria só num olhar que já deixava amigos. Daphne Grimaud. 10 anos de idade, gente. Então, aqui terminou, né? A cartinha que eu escrevi no lugar dela, e no final esse parágrafo eu mesma que falei, que é a nossa... Ou seja, eu era uma criança muito adulta, né? Com uma profundidade, uma seriedade um pouquinho maior. Isso aqui já é a prova, né, do que eu iria me tornar. E aí o outro que eu achei interessante, eu ganhei um prêmio criatividade da escola, eu estava na 4ª série, não, em 1994, tá? A Escola Recanto parabeniza o aluno Daphne Grimaud pelo seu desempenho e dedicação excepcionais na realização do trabalho da Feira de Ciências, presenteando-a com a ida e o ingresso ao espetáculo Bailei na Curva, né, no dia tal, horário tal, e aqui a assinatura. Muito bom, gente. Ou seja, uma criança criativa. Essa daqui vocês vão adorar, é muito engraçadinho. Eu botei assim, para mamãe e papai. Para mamãe e papai. Me desculpem, eu coloquei a data errada. 29/4/92. I love you, em mãos. Aí, gente, tem uma estrelinha de 5 pontas e aqui tá escrito assim, Georges, vários pontos de exclamação. Vem aqui agora, que era como a minha mãe falava com meu pai, tá?
Ai, meu Deus do céu. Aí você abre e tem um bilhetinho, né? Para mamãe e papai. Mãe, como você já sabe, I love you. Às vezes você me acha chata, mas eu sei que no fundo nós nos amamos, eu e você. Você pensa que eu te odeio, mas quando eu faço pirraça, alguma coisa assim, é sinal que nós nos amamos. Mãe, eu quero que você fique sabendo que nós duas nos combinamos. Eu vou lhe fazer um verso. Nascemos para amar e transformar a vida. Aí fechou aspas e abriu outro. Sua incrível companhia ilumina os meus dias. Beijos, beijocas e beijões de sua filha Dadá. Aí a melhor parte agora é do papai. Papai, tudo que você me deu e que me dará, eu já estou lhe pedindo obrigada. Pai, tudo que eu disse para a mamãe, eu também digo para você. Beijos de sua filha Daphne. Ou seja, me poupe as palavras, que tudo que eu disse para ela é para você também. Aí tá aqui, gente, a minha letrinha, o papelzinho do unicórnio, né? Que o unicórnio hoje já tem uma outra simbologia para mim. Então chegou num momento legal. É falando de sinais, né? Isso aqui são sinais que eu venho pedindo para o universo de me ancorar numa força aí de integração de quem eu sou, né? Uma resposta mais aprofundada que eu nunca tive, que eu tô tendo agora. Então essas coisas chegaram justo nesse momento. Muito interessante, cheio de sinais aqui que só eu entendo, né? Tô tentando compartilhar para vocês. E aqui, ó, são anotações que eu fazia. Anotações não, né? A gente, quando era testemunha de Jeová, a gente anotava, escrevia muito. E a gente fazia discursos públicos, né? Ou seja, duas pessoas sentavam à mesa numa reunião, né? Tipo da igreja, uma missa, uma reunião, e para discutir algumas questões. Então tinham pautas que eram feitas, tipo um teatro, uma encenação que a gente treinava antes de fazer. Então, algumas das falas, o cenário que eu inventei foi o seguinte, eu só vou citar algumas falas que é o que eu tenho aqui, que era a minha parte, né? Pai, seria eu conversando com meu pai. Estou muito triste com a morte do irmão João Carlos. Era o cenário, né? Aí as falas aconteciam, aí coloquei, aí eu vou ler Romanos 5,12, aí eu não vou ler para vocês aqui. Aí eu falei de novo, pai, me explica melhor qual é a condição de quando uma pessoa morre. Aí, né, Eclesiastes 9,5 e tal, não sei o quê. Aí é o seguinte, aí eu falo, para dizer que eu entendi qual é a situação dos mortos. Eles não estão cônscios de absolutamente nada, né? Eles não estão conscientes de absolutamente nada. É como se Lázaro estivesse descansando. Então, assim, nessa pequena folhinha que estava solta no meio, que sobreviveu a tantas outras coisas, veio um diálogo sobre a morte e sobre o que eu fui ensinada sobre a morte, o estado das pessoas que morrem. Então, eu sempre falo aqui nesse canal, foi sempre a minha questão de base, né? Eu nunca aceitei essa resposta. Eu queria, era a aceitação dos meus pais, eu queria fazer parte de um local que era importante para eles. Né? Mas assim, isso aqui eu carregava com muito amor no meu coração, mas no fundo não fazia sentido para mim. E é a questão chave da vida, né? Das pessoas, o que acontece depois da morte, né? Hoje eu já sei que tem um corpo físico, que é tudo isso que a gente fala nesse canal. Mas aqui o que eu fui ensinada na primeira infância é algo que, como se Lázaro, e Jesus foi lá, né, levanta-te, fez um milagre, não sei o que a gente sabe que tem outras explicações também, mas ele foi utilizado aqui para dizer, bom, quando a pessoa morre, como Lázaro morreu, a pessoa está dormindo, ela está descansando, ela não está consciente, né? Ou seja, como se quando você está dormindo você não tivesse uma consciência fora extrafísica do corpo físico, como se você só tivesse o corpo físico que desencarna e vai esperar algum momento de ser ressuscitado, ou não, né? Ou não.
isso aqui eu achei interessante também ter sobrevivido, porque é a questão da minha vida, né? É o que me move, é essa resposta aqui, e hoje eu já encontrei, graças a Deus. E aqui foi quando eu despertei a consciência. Ó, eu escrevi isso aqui, eu fiz esse desenho, que ainda estava muito confusa a minha mente, em 11 de junho de 2013, né? Que foi quando eu comecei uma jornada um pouquinho antes disso, e começou a mexer muito comigo. Então eu escrevi algumas coisas, né? Isso aqui foi para minha mãe. Te amo, mãezona, seja feliz, né? Palavras às vezes cansam, sentimento demais transborda, e o que é para ser bom cansa a alma. A vida tem que ser leve, e ser leve é a opção. Então eu já estava começando a perceber, né, as coisas com maior profundidade, mas não tinha nada integrado ainda, como vocês podem perceber, né? Era tudo muito psicodélico, ainda abstrato. E por fim, outra coisa que eu achei interessante trazer, uma prova de quando eu era criança, de ciências. Então aí tem, né, a questão número 1, eu só vou falar a minha resposta. Aí pergunta assim, por que nas cidades não se pode mais ouvir o barulho das folhagens e dos insetos? Aí eu escrevo, por causa de barulhos de caminhões, carros, etc. Aí, por que o cacique acha que o homem branco não se preocupa com o ar que respira? Aí eu respondo, porque muitos homens derrubam árvores e é isso que ele não gosta. Aí aprofunda ainda mais aqui, ó. O que o cacique quis dizer com a última frase da carta? Aí tem uma frase lá, né? Aí eu falei, porque os animais precisam de ar para respirar. E se os homens continuarem a tirar árvores, não vão mais existir humanos. Aí ele pede por último aqui uma música e pede para deixar o nome do autor, mas eu não deixei o nome do autor, eu não sei qual é essa música. Se alguém souber, por favor, escreve aí para mim. Eu escrevo assim, eu falo assim, ó, procure uma música ou poesia que fale do assunto e escreva no espaço abaixo. Não esqueça de colocar o nome do autor. Para mim não era importante o nome do autor, pelo visto. Eu botei, como é possível que você tenha coragem de não deixar nascer a vida que se faz em outra vida que sem ter lugar seguro te pede a chance de existir no futuro, ou te pede a chance de existência no futuro. Vou ler de novo. Como é possível que você tenha coragem de não deixar nascer a vida que se faz em outra vida que, sem ter lugar seguro, te pede a chance de existência no futuro? Eu achei profundo isso, gente. A da Fininha era profunda já, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Agora, cara, quando eu li essa aqui da Lilinha, que a vovó tinha morrido, eu já acessei vidas passadas onde eu tenho muita... Já criança, né? Bem criança, já parece que é adulta. E aqui nessa vida, realmente, nessa vida atual, a minha bisavó, Nelly, uma vez me deu uma bronca, porque eu atendi o telefone, ela ligou para falar com a minha mãe, eu era bem pequenininha, devia ter antes dos 7 anos. Aí ela ligou, falou, Dada? Aí eu falei, sim, pois não? Aí ela, que isso, Dada? Aqui é a Bisa, ela falava alguma outra coisa, Bisa Nelly. Aí eu falava, pois não, Nelly, diga. Aí ela, mas que absurdo você falar assim com a sua bisavó, isso é falta de respeito. E eu, né, passei para minha mãe o telefone. Para mim fazia sentido que eu já era adulta, entendeu? Quando a gente se mudou para uma casa lá no outro bairro, um bairro mais rural, onde eu podia sair sozinha, eu tinha 7 anos, 7 para 8. Eu já me arrumava, passava batom, botava brinco laranja, pegava o salto alto da minha mãe, sandália, uma bolsinha e já ia passear no bairro. Mal acordava, gente. Passeava no bairro e falava oi para as pessoas. Oi, oi. Eu me lembro disso. Então eu me lembro de ser
Por isso que eu acho que essa carta, eu era meio ousada, entendeu? Eu já era ousada. Mas eu acho que tem um toque aqui sim da minha avó querendo passar algum tipo de mensagem, né? Do tipo, Bela, está tudo bem, entende? Não fique mal, porque a minha mãe sempre teve problemas, né? Tanto é que quando ela casou com meu pai, minha bisavó chamou meu pai para conversar, para dizer, olha, quando ela era pequena ela sofreu um traumatismo craniano, a gente sabe que a gente não tem como prever, que ela tem, nem o médico sabe dizer o que aconteceu depois disso, teve alguma sequela, mas ela tem um comportamento assim e tal. Ele foi avisado, né? Então, todo mundo se preocupava muito com ela. Então, essa minha avó, Lilian, que é a mãe dela que morreu, fazia todo sentido querer voltar para dizer alguma coisa para ela, do tipo, eu te agradeço, eu te vejo, está tudo bem, entende? Eu vi você, muito obrigada, tal, sou sua mãe, não sei o quê. E para vocês, minhas queridas crianças, eu amo todos vocês. Bom, mas aqui eu acabo sendo eu também, né? Sendo muito adulta. Então, fica aqui o registro de Dafininha, né, gente? Como isso aconteceu ontem, eu pensei, cara, faz tempo que eu não gravo um vídeo assim da gente falando assim. Eu falando de mim, a gente conversando sobre sombras. O último vídeo, na verdade, eu falei de mim, do meu momento, mas também faz um pouquinho de tempo. Antes eu gravava mais vídeos. Então, deixando aqui... Cara, isso aqui são as últimas coisas que eu tenho de Dafininha, o resto eu não tenho mais. Que eu tinha uma gaveta cheia de coisas. A minha mãe, na época da separação, disse que nunca mais viu. Né? Para mim, ela colocou fogo nas coisas, mas ela não quer admitir, ou ela não lembra. Mas eu não tenho nenhum rancor, só tô anotando. Para caso eu precise usar contra ela isso, um dia a gente usa, né? Só anotadinho. Mentira, gente, graças a Deus a gente tá bem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado de Dafininha se manifestando por aqui. Quero depois saber aí das criancinhas de vocês, se vocês têm algum registro, se elas já davam pinta do que elas iriam se tornar, tá bom? Beijo.